Truques financeiros que vão explodir sua fortuna em 2026. Ou seja, vai fazer você crescer essa fortuna aí. Ou se você não tem nada, vai começar a ter a partir desses truques aqui. Vamos ver. Eu quero te levar para o ano de 1994. Imagine um jovem, inteligente, bem-sucedido, trabalhando em Wall Street. Um ano depois que eu nasci. Ele tinha um salário astronômico, um cargo de vice-presidente sênior em um fundo de investimento de alto calibre e a vida que a maioria de nós sonha. Mas ele não estava satisfeito. Ele estava obcecado com uma ideia. A internet estava crescendo 2.300% ao ano. O nome dele é Jeff Bezos. Claro, né? A decisão que ele enfrentou não era sobre qual café cortar ou qual conta poupar. Era sobre sacrificar a segurança máxima, o emprego estável e o salário gigantesco por uma ideia maluca: vender livros pela internet. Ele estava em uma encruzilhada brutal, e ele usou uma ferramenta mental que é o caminho milionário menos falado. Ele não usou planilhas complexas, ele não consultou oráculos financeiros. Ele aplicou o que ele chamou de Regret Minimization Framework, o framework da minimização do arrependimento. Ele se imaginou aos 80 anos, sentado em sua cadeira de balanço, olhando para trás. E ele se perguntou: do que eu vou me arrepender mais? De ter tentado isso e falhado, ou de nunca ter tentado, sabendo que a internet estava explodindo? Agora para e pensa, você em 1994, você tem uma oportunidade de sair do seu emprego ganhando muito. A gente não faz isso nem hoje em dia, né? A gente vê um emprego fixo que recebe bem mais de 5.000, 6.000. Raramente alguém sai para tentar abrir o próprio negócio. Agora, em 1994, o que ele recebia já era um dinheiro legal, né? Só que ele era empregado de alguém. E aí ele tem um estralo na cabeça e fala: isso aqui não é o meu futuro. Isso aqui eu vou ser refém do sistema. E aí ele decide, então, num estralo de inteligência, criar algo. A resposta foi imediata e cristalina. Ele se arrependeria de nunca ter tentado. Naquele dia, ele abriu mão da certeza de Wall Street e se lançou no risco da Amazon. O caminho do Bezos para dominar o dinheiro não é sobre o que ele ganhou, mas sobre a qualidade das decisões de alto risco que ele tomou. E ele usou o medo do arrependimento como um combustível para a ação. Esse é o caminho que a maioria não ensina. Fique atento, pois os pilares que vou te entregar agora são a engenharia reversa da mentalidade de um bilionário. Vamos Eles ver. vão reestruturar a forma como você enxerga o risco e o sucesso. O caminho 1. O hábito da regra do arrependimento. A engenharia reversa do risco. Você não vai aplicar o framework da minimização do arrependimento apenas em decisões de vida, mas em suas decisões financeiras diárias. Isso ativa o gatilho da profundidade temporal. O hábito que você precisa instalar é aplicar o filtro dos 90 anos. Para qualquer decisão financeira relevante, mudar de emprego, começar um projeto de renda extra, fazer um investimento fora da curva, parar por medo, pergunte-se: daqui a 90 anos, esse erro vai importar? Tá. E aí a gente tá entrando num assunto que daqui 90 anos eu não vou estar mais vivo. Então já vai impactar diretamente a minha geração, que veio de mim. Então o que eu fizer agora de errado ou certo, eu já tenho plena noção que vai impactar no futuro de outra pessoa. Mas se a gente jogar isso um pouco menos, daqui 20 anos, essa ação que eu tô tomando agora vai impactar positivamente, eu vou ter me arrependido, eu vou me arrepender de não tomar essa decisão hoje? Acredito que seja por esse lado. Isso mata o medo de pequenas perdas. Daqui a 90 anos, eu vou me arrepender de ter ficado na minha zona de conforto hoje? Com certeza. Isso aqui é com certeza. A zona de conforto, ela vai te estagnar. Então, se você recebe X, você vai continuar recebendo X pelo resto da sua vida se você entrar na zona de conforto. Isso combate a inércia. O Ronald Read nos ensinou a paciência. Bezos nos ensina a ação corajosa. Muitas vezes, o seu maior risco é a paralisia. Esse hábito transforma o medo do fracasso num medo muito mais produtivo do arrependimento não reparável. O caminho 2. A construção da opcionalidade. O segredo da aposta assimétrica. Quando Bezos largou o emprego, ele não largou tudo por uma certeza. Ele criou opcionalidade. Ele investiu o suficiente para começar, o mínimo viável, e se cercou de pessoas que cobriam seus pontos cegos. Então, vamos lá. Não é simplesmente largar o seu emprego hoje. É você
ter uma reserva de emergência, certo? É você se garantir por pelo menos alguns meses, para que se tudo der errado, tudo que você vai tentar der errado, você ainda assim vai conseguir sobreviver aquele tempo que você guardou essa reserva de emergência. O caminho milionário menos falado é a criação de opcionalidade. O hábito que você precisa E você ainda vai ter uma tranquilidade para aplicar aquilo que você o seu novo empreendimento, seu novo o que você vai investir ali, né, o seu tempo. Então você vai ter tranquilidade para fazer isso sem a pressão de ter que ter uma outra renda rapidamente para você. Aí você vai ter que dividir energia, no caso. desenvolver é focar a sua energia na criação de apostas assimétricas. Uma aposta assimétrica é aquela onde o risco de perda é pequeno, mas o potencial de ganho é ilimitado. Exemplo, investir 100 no seu ativo invisível, aprender uma habilidade rara, é uma aposta assimétrica. O risco de perda é 100 e o tempo gasto. O potencial de ganho é um aumento de salário ou um projeto de renda extra que multiplica esse valor por 10. Arriscar aquilo que você vê que vai ter um retorno muito alto e um investimento bem baixo, certo? Exemplo, ficar 5 anos em um emprego que te odeia é uma aposta simétrica e negativa. O risco é alto, saúde e tempo perdido, e o potencial de ganho é limitado, o próximo salário. Sua missão é identificar onde você pode colocar o mínimo de energia ou capital para um retorno máximo. O dinheiro corre para quem cria e identifica opcionalidade. Exatamente. O caminho 3. A disciplina da paciência institucional. O foco de 10 anos. A Amazon não deu lucro por anos. Bezos estava focado no crescimento de mercado e na experiência do cliente, não nos lucros trimestrais. E aí que tá você ter uma reserva de emergência, porque independente do negócio que você vai começar hoje, agora, nesse momento, você não vai ter retorno em 1 hora, em um dia, um mês, um ano. Às vezes vai demorar anos. No caso aqui da Amazon, o cara é bilionário, só que demorou 10 anos. Isso é a paciência institucional. O caminho milionário exige o hábito de operar com o foco de 10 anos. A maioria das pessoas avalia seu investimento a cada mês. Se o FII caiu, se a renda extra deu pouco retorno no primeiro trimestre, elas desistem. Isso é miopia financeira. O hábito subestimado é blindar-se contra o ruído e a emoção dos próximos 12 meses. Se você investe em um ativo hoje, pergunte-se: esse ativo vai existir e valer mais daqui a 10 anos? Se a resposta for sim, você ignora as flutuações. A paciência institucional significa que você está jogando um jogo diferente do mercado. Você está jogando o jogo de acumulação e multiplicação, e não o jogo de negociação. E nesse jogo, o tempo é o seu único multiplicador que não requer dinheiro. Paciência O caminho institucional. 4. A contabilidade mental do tempo. O fator alavancagem. Bezos era implacável em delegar tarefas de baixo valor para que ele pudesse focar em decisões que impactavam a empresa a longo prazo. O caminho milionário exige o hábito de contabilidade mental do tempo. Você não pode tratar todas as suas horas de trabalho como iguais. Você precisa classificar suas atividades. Atividades de alavancagem máxima. 5% do seu tempo. Exemplo, estudar uma nova habilidade monetizável, construir um sistema de renda extra que escala, tomar decisões de investimento. Atividades de baixa alavancagem. 95% do seu tempo. Exemplo, responder a todos os e-mails imediatamente, ir a reuniões desnecessárias, organizar documentos manualmente. O hábito subestimado é garantir que os seus primeiros 60 minutos de cada dia sejam dedicados a uma atividade de alavancagem máxima. Não comece o dia reagindo, comece o dia criando valor exponencial. Ou seja, aprenda primeiro, né? Primeira hora do dia, você vai aprender algo novo, aprender sobre a alavancagem que você tem que fazer na sua empresa, ou um produto que você quer vender, você tem que aprender sobre aquele produto. Então, aprender primeiro. O seu crescimento financeiro não será limitado pelo seu salário, mas pela sua capacidade de alocar seu tempo nas poucas atividades E depois manter. que realmente movem a agulha. O caminho 5. A auditoria da escassez. O hábito de eliminar. A Amazon está em constante processo de otimização, eliminando custos e processos que não agregam valor. Isso se aplica à sua vida pessoal. O caminho milionário exige a auditoria da escassez. Se você quer que seu dinheiro e seu tempo sejam ativos escassos e valiosos, você precisa eliminar o desperdício. O hábito subestimado é:
A cada trimestre, fazer uma lista de 5 coisas que você vai parar de fazer, e não 5 coisas novas para começar. Tá, aí aqui entra desperdícios inúteis, né? Aqueles desperdícios que você vê que não tá, que você sempre tem o mesmo hábito, como o iFood. Você pode comprar um iFood, né? Mas todos os dias, toda semana é necessário. Sair é muito bom, mas todos os dias, todo final de semana, apostar, jogos de aposta, pra quê? Vai perder o seu dinheiro. Então, elimina esses gastos que não são necessários. Ou uma assinatura que você já tem há muito tempo e nem assiste nenhum filme. Pra que tá tendo aquela assinatura? Esse gasto é um gasto a mais. Então, é enxugar bem as suas contas, ter o hábito de não gastar com coisas desnecessárias, né? Parar de ler notícias que não impactam o seu plano financeiro. Isso aqui é muito importante, ó. Você assistir coisas que vão tomar o seu tempo ao invés de agregar coisas na sua vida. Tem muita besteira hoje na internet. Não tô julgando ninguém porque eu mesmo fico muito tempo no celular. Só que é saber separar esse tempo também. Define ali 30 minutos no dia só. E põe o despertador. E bateu os 30 minutos, você vai pesquisar coisas que vão agregar na sua vida. É muito legal ver coisas de entretenimento, mas o tempo inteiro vai roubar toda a sua energia. Parar de seguir gurus que prometem enriquecimento rápido e roubam seu foco. Parar de participar de reuniões de renda extra que não escalam. Parar de gastar 1 hora por dia em redes sociais que não geram valor. Bezos disse uma vez que a chave do sucesso é focar nas poucas coisas que realmente importam. A auditoria da escassez te liberta do excesso e foca a sua energia no que é essencial para o seu sucesso. Focar no que é O caminho essencial. milionário menos falado é pavimentado pela coragem e pela paciência institucional. Se você está pronto para aplicar a regra do arrependimento à sua vida, comente aqui a palavra engenharia. O caminho 6. O guia prático para o arrependimento, vencendo a paralisia. Vamos lá. A maioria das pessoas fica paralisada ao decidir onde investir ou onde direcionar a renda extra, com medo de perder. O guia prático do arrependimento Quantas vezes você já não teve ali a mão cheia de dinheiro, né? A conta cheia ali. Ou talvez nem tão cheia, mas sobrou um dinheiro. Por milagre, sobrou um dinheiro e você queria investir. Só que na hora de investir, vem um pensamento: pô, e se eu perder esse dinheiro aqui? Não é melhor eu gastar ele com algo que eu quero agora? Você vai estar ali investindo em algo momentâneo que depois não vai ter retorno nenhum. Isso aqui é muito interessante, você colocar o seu dinheiro, pesquisar no que você quer colocar e fazer sem medo. Aconteceu, o seu dinheiro tá ali, já tem um investimento? Investe. Vai deixando seu dinheiro. Igual hoje, a Selic tá 15% anualmente. Já rende mais que qualquer outro investimento. Então, a Selic é um dos mais seguros, porque é do governo, né? Por mais que a gente não goste tanto do governo, mas a Selic pagando 15% é como se você colocasse lá 100 mil hoje e daqui a um ano tivesse 115 mil. Eu acho isso magnífico, né? 1.500 por mês. Aí tem alguns descontos. transformam medo em um motor de cálculo de risco. O hábito que você precisa instalar é a matriz do primeiro passo. E isso ativa o gatilho da ação imediata em pequenos riscos calculados. A coluna da perda máxima, o pior cenário. Qual é o valor máximo que eu posso perder se essa decisão der completamente errado? Por exemplo, perder o 1% do meu aporte intencional em um novo ativo ou falhar no meu projeto de renda extra de Aqui a gente já está dominado, né? Aqui é o gerenciamento de risco. R$ 300. Se você aplicar o filtro dos 90 anos, pilar 1, a resposta será quase sempre não é nada. A coluna do ganho não financeiro, o ativo invisível. Mesmo que eu perca o dinheiro, o que eu aprendo com essa experiência? Por exemplo, ganharei a habilidade de vender, conhecerei o processo de um novo mercado, descobrirei o que não funciona. O ganho invisível deve sempre superar a perda financeira. Se a perda for R$ 100, mas você aprender uma habilidade que vale R$ 1.000, é uma aposta assimétrica obrigatória. Então, apostas assimétricas. Sempre o seu retorno tem que ser muito maior do que o seu risco. Porque aí vai compensar. Porque quando você acertar, você vai receber 10 vezes mais, 20 vezes mais do que aquilo que você perdeu. A coluna da paralisia, o arrependimento silencioso. Se eu não fizer nada, qual é o custo de oportunidade? O dinheiro que eu deixo de ganhar e o custo emocional, a frustração e a inércia em 5 anos.
O custo de não fazer nada é quase sempre o maior e mais doloroso arrependimento. Ao aplicar essa matriz, você vence a paralisia. Você não investe no que é seguro. Você Eu vou dar um exemplo prático aqui pra vocês. Teve uma época que eu tinha R$ 1.000 pra investir no Bitcoin, cara. E meu amigo falou, cara, isso aqui é um investimento top pra anos aí. E era 2012, o Bitcoin tava muito baratinho. Eu sei que esses R$ 1.000, se eu tivesse investido e deixado lá, hoje eu estaria quase bilionário. Então, assim, vale muito a pena você medir esse risco-retorno a longo prazo. investe no que tem o maior retorno de aprendizado para o seu ativo invisível. O caminho 7. O hábito da documentação do fracasso, o ativo da aprendizagem. Jeff Bezos celebra o fracasso da Amazon, pois ele vê o fracasso como um laboratório de aprendizado pago. A maioria das pessoas esconde seus erros financeiros. O caminho milionário exige a documentação do fracasso com o mesmo rigor da sua documentação de sucesso. O hábito subestimado é manter um diário de decisão financeira. Para cada investimento ou projeto de renda extra que não deu certo, você não anota o prejuízo, você anota a lição fundamental. Exemplo: perdi R$ 50 em X. Lição: eu agi com base na emoção do mercado e não na paciência institucional. Perdi R$ 1.000 no jogo do Tigrinho. Eu agi com a emoção de querer saciar um desejo carnal pra minha mente muito rápido ali, aquela pico de insulina, misericórdia, esqueci o nome. Próxima ação: dobrar o tempo de espera. Isso ativa o gatilho da evolução. Seu diário de fracasso se torna o seu patrimônio intelectual. Ele garante que você não cometa o mesmo erro 2 vezes, e essa é a única maneira de acelerar seu crescimento sem precisar de sorte. Seus erros são seus professores mais caros e mais valiosos. O caminho 8. O sistema de delegação mental, o ganho de tempo exponencial. Voltando à contabilidade mental do tempo, Deixa ele pilar falar 4, aqui, só o pra... próximo nível é o sistema de delegação mental. O hábito que você precisa dominar é eliminar tarefas de baixa alavancagem. Pronto. Aqui você já tem seu negócio e você quer fazer girar. Para você fazer girar e ganhar dinheiro de verdade, você não pode trabalhar sozinho. Tem que ter pessoas que vão trabalhar para você, por isso você é um CLT e alguém está te contratando para trabalhar para ela enriquecer mais rápido. Quanto mais pessoas trabalhando na sua rede, mais rico você vai ficar, porque essas pessoas vão fazer os trabalhos que você estaria fazendo, aqueles trabalhos mais simples que elas conseguem fazer, enquanto você vai ter todo o tempo do mundo para poder pensar como fazer a sua empresa crescer mais. Através da automação ou da delegação barata. Automação, ferramentas gratuitas. A automação hoje está assim, com IA você consegue fazer qualquer coisa. A gente colocou pessoas aqui, mas hoje em dia com IA você consegue automatizar, se não 100% da sua empresa, né? Use aplicativos para pagar contas automaticamente, eliminando o risco de multas e o tempo de gerenciamento. Isso aqui serviu até para mim, ó. Eu tenho que até pesquisar alguns aplicativos que fazem esses pagamentos automatizados. Eu sempre esqueço, cara. Sempre esqueço. Use ferramentas de renda extra para automatizar respostas repetitivas. Deixe o robô fazer o chato. O caminho 9. O hábito da clareza não negociável, a eliminação de opções. Bezos era famoso por exigir clareza e por eliminar a ambiguidade. O caminho milionário não tem espaço para talvez ou depois. O hábito que você precisa instalar é a clareza não negociável em seus planos e metas. Seu aporte intencional, ele não é X reais. Ele é X reais destinado ao fundo de opcionalidade. Ele tem um nome, um propósito e uma data de saída da sua conta. Seu projeto... Cofrinhos nesses bancos digitais, procura um que é mais seguro. No meu caso, eu utilizo um banco que eu não vou falar o nome, senão eu vou estar divulgando um banco aqui sem receber nada por isso. Mas eu utilizo o Inter e lá tem cofrinhos. Você consegue fazer os cofrinhos lá e escrever o nome, por que você está guardando dinheiro para tal coisa. Exemplo, faculdade do meu filho. Enche aquele lá de dinheiro, vai colocando X porcentagem do que você recebe por mês dentro daquele cofre. Você consegue fazer vários cofres ali com nomes diferentes. Show de bola. Não é, quero ter uma renda extra. Ele é, vou desenvolver 3 pacotes de organização digital e conseguir 2 clientes até o final do mês.
Isso ativa o gatilho do compromisso. Brabo. Quando uma decisão é clara, datada e nomeada, sua mente a trata como uma obrigação e não como um desejo. A eliminação da ambiguidade remove o atrito e a hesitação, permitindo que você haja com a velocidade de um empresário e não com a lentidão de um consumidor. Chegamos ao ponto de inflexão na sua jornada, a transição de renda. Você dominou os hábitos de acúmulo, Ronald Read, os hábitos de criação de valor, Sarah Blakely, e os hábitos de decisão de longo prazo, Jeff Bezos. Agora, o objetivo não é apenas acumular capital, mas fazer com que a sua renda passiva substitua completamente o seu salário. Aí aqui é lindo, né? Aqui você vai fazer a conta. Se você recebe R$ 1.500 hoje, quanto que você tem que ter junto numa Selic da vida para poder substituir a sua renda de CLT? 150 mil, né? Porque vai pagar 15% por ano, vai te dar um retorno aí por mês de 1,5, quase R$ 2.000, tirando alguns impostos, você vai receber limpo uns 1.500 na mão. Este é o caminho milionário menos falado. A disciplina de não depender da sua força de trabalho para sobreviver. Investimento, né? Vamos investir o dinheiro 10. com inteligência. A matriz da transição de renda. As 5 fases da liberdade. Vamos A lá. transição de renda não acontece da noite para o dia. É um processo de 5 fases que transforma seu salário em algo opcional. O hábito que você precisa instalar é a visualização progressiva da sua liberdade. Fase 1. O ponto de sobrevivência. Cobrir as contas essenciais. A sua renda passiva, dividendos, aluguéis de FIIs, juros de renda fixa, cobre apenas as suas despesas de vida mais básicas: alimentação, moradia mínima, saúde. Impacto. Seu salário é 100% lucro ou 100% reinvestimento. Você pode trabalhar em algo que ama. Fase 2. O ponto de blindagem. Cobrir a reserva de emergência. A sua renda passiva é suficiente para pagar as suas despesas essenciais e ainda cobrir a construção contínua da sua reserva de blindagem, o fundo de paz. Vocês estão entendendo aqui? Então essa renda passiva que você já tem o dinheiro, já investiu, todo mês vai pingar um dinheiro na sua conta. Esse dinheiro que vai pingar, ele vai pagar suas contas, seus investimentos, suas viagens, suas necessidades básicas, vai pagar tudo. E é isso que você já encontrou, então, a liberdade financeira que você tanto procura. É a partir do momento que você investe o dinheiro e ele te retorna um valor maior do que você recebe hoje numa CLT, por exemplo, que você consegue pagar todas as suas dívidas, seria isso. Impacto. Você nunca mais tem medo de uma crise, pois ela será paga pelo seu patrimônio e não pelo seu esforço. Pronto, Fase é 3. isso. O ponto de conforto. Cobrir o orçamento de dificuldade. A sua renda passiva cobre todas as despesas que você definiu no seu orçamento de dificuldade. Pilar 7. Impacto. Seu salário passa a ser 100% destinado a realizar sonhos, a grandes investimentos ou a projetos de legado. Você vive bem, sem precisar trabalhar. Fase 4. O ponto de escolha. Cobrir o custo de vida ideal. A sua renda passiva cobre 100% do seu custo de vida ideal: viagens, lazer, carros, conforto. Impacto. Você não trabalha por dinheiro, você trabalha por missão ou por prazer. Fase 5. O ponto de legado. Cobrir geração de riqueza externa. A sua renda passiva não apenas cobre seus gastos, mas gera capital suficiente para construir riqueza para as próximas gerações ou financiar projetos. Aí transcendeu, né? Aí transcendeu. Vamos dar um exemplo do Caramba, esqueci o nome do cara. Daquele cara, dono do Facebook lá. Dono da Tesla. Ele tem 49 bilhões de reais. O dinheiro dele tá todo investido, com certeza está. Ele tem uma renda diária que ele pode gastar de $1 milhão por dia. Eu falei reais, é dólares, tá? Ele pode gastar R$1 milhão por dia. E se ele gastar esse R$1 milhão por dia, ele só ficaria pobre daqui 1.300 anos. Então são 10 gerações que não vão ficar pobres, gastando $1 milhão por dia. Aí aqui a pessoa transcende, né? Aqui nós estamos falando de muito dinheiro. Projetos filantrópicos. Impacto. Sua riqueza. Mas não fica triste não. Você investindo aí R$1 milhão aí, que não é a coisa mais absurda do mundo, 12 anos, 15 anos, você consegue juntar esse capital investindo, que vai virando uma bola de neve, né? Você já tem uma renda passiva de R$10 mil pelo menos por mês. Tá ruim? Riqueza se torna uma força transformadora no mundo. Você não está lutando por uma meta, você está avançando em fases.
A cada fase que você conquista, o seu controle sobre o dinheiro e o seu tempo se torna absoluto. O caminho 11, o sistema de contingência do esgotamento, o ano sabático financeiro. A maior tentação no caminho milionário é acelerar demais, ignorando o bem-estar inegociável, pilar 12, e queimando a máquina. O hábito subestimado é construir um fundo de recarga que lhe permita tirar um ano sabático completo sem tocar no seu capital de investimento. Isso é diferente da reserva de blindagem. O fundo de recarga é um dinheiro extra, reservado de forma intencional, com o aporte intencional da renda extra, com o único propósito de cobrir 12 meses do seu custo de vida ideal, ponto de escolha, permitir que você pare de trabalhar, estude uma nova habilidade de alto valor, pilar 11, viaje ou simplesmente descanse para evitar. Pronto. Vai dar valor para sua família. Aqui, nesse caso, quando você já tem o dinheiro investido, não precisa mais trabalhar, você já consegue dar muita atenção para sua família, né? Acredito eu que é dessa forma. Mas aqui a gente está falando de realmente da pessoa descansar a mente. Procurar outras habilidades, viajar. Aqui é o ano sabático, né? O burnout. O gatilho da renovação está embutido nesse fundo. Você está comprando uma opção de pausa que garante que você retorne à jornada com a energia e a clareza para tomar. Tá, beleza. Aqui eu já transcenderia. Já teria muito dinheiro investido, muita renda passiva. Esse ano sabático aqui pra mim não faria tanta diferença porque eu já vivo intensamente, já viajo muito, saio com minha família. Então eu já tenho essa mordomia e não me sinto tão cansado quanto uma pessoa que trabalharia para fazer isso acontecer todos os dias, né? Eu acredito que alguém que faça isso teria que realmente ter esse ano, mas o dinheiro investido da forma correta, seu 2026 vai ser de grande fortuna. Isso é uma bênção que eu tô declarando na sua vida. Gostou? Comenta amém. Até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto. E segue lá esse canal aqui que é o... Deixa de seguir não, gente. É o Manual do Conhecimento. Vamos se inscrever. Tamo junto.